Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que licenciou-se em Direito, fez algumas pós-graduações também na área, fez o seu estágio na área da advocacia e depois rapidamente, acredito eu que o seu sentido de missão falou mais alto e tem vindo a desenvolver a sua carreira na administração pública, em funções públicas, sendo atualmente deputada da Assembleia da República e, portanto, tenho imenso gosto em conversar hoje com a Ana Mendes Godinho. Olá, Sílvia. Ana. Olá. Bem-vinda. E obrigada aqui por este desafio. Obrigada Vimos eu. aqui falar hoje um bocadinho as duas. Isso mesmo. Ana, dizia eu que se licenciou em Direito. Conte-nos um bocadinho o seu caminho até aqui e o que de alguma forma a levou a fazer essa escolha. Muito bem, licenciei-me em Direito já há muitos anos. Aliás, aqui na nossa conversa preparatória estávamos um bocadinho a pensar nisso e licenciei-me em Direito em 95. Portanto, fiz o curso entre 90 e 95, quer dizer que já há quase há 30 anos que acabei o curso de Direito. Porque Direito, sempre fui muito boa aluna, tradicionalmente era assim a melhor aluna da aula e portanto gostei imenso sempre de estudar e sempre tive uma carreira na altura na escola a correr bem. E o que na altura queria ter seguido, e sempre foi um bocadinho essa a minha opção, era Relações Internacionais. Mas também sempre tive uma mãe muito presente na minha vida. E uma mãe que me convenceu nessa altura de decisão que era muito melhor eu ir para um curso de Direito, que me abriria a porta para muito mais opções depois no futuro, do que condicionar logo a uma fileira e fechar muito essas opções. E por isso, assim, na altura, assim aconteceu, com algumas aventuras pelo meio, porque comecei por fazer o ano zero, portanto, antes até de entrar para o curso, fiz o ano zero na Católica. Depois decidi mudar e experimentar a clássica. Para isso tive que fazer o 12º ano por auto-iniciativa e fazer na altura a famosa PGA. Já não é do seu tempo. Pronto. Não, eu fui no ano em que acabou. Pronto. Já não é do seu tempo a PGA, mas auto-indiquei-me, propus-me que era o 12º ano, que era a PGA. Assim fiz, portanto fiz tudo, fiz os exames e depois mudei para a clássica. O que eu acho que também voltou, mais uma vez, a ser um bocadinho a continuação do que tem sido sempre este meu caminho, que é de misturas. De combinações, não é? Experimentei também um colégio, andei num colégio, andei na escola pública, andei na Católica, andei na Clássica, portanto, sempre uma vida de misturas. Acho que também é isso que caracteriza muito a minha vida até o momento. E foi, mais uma vez, também, nessa altura, uma grande influência da minha mãe, que sempre teve muita influência na minha vida. Minha mãe já morreu, mas teve sempre muita presença em todas as minhas opções de vida e também aí foi uma grande influência da minha mãe. Digo sempre que não sei se terá sido o curso melhor para a minha vida ou aquele que mais teria a ver comigo, mas foi espetacular porque conheci no curso de Direito o meu marido e, portanto, acho que só isso fez a diferença e só por isso já valeu a pena ter tirado o curso de Direito. E ainda hoje o curso de Direito continua a ser associado à abrangência que a Ana estava a mencionar, não é? Que de facto depois deixa em aberto. Eu acho que a minha mãe tinha muita razão quando me influenciou nessa altura, porque de facto o curso de Direito acaba por abrir um conjunto de opções e não condiciona um caminho só. E acho que a minha vida tem sido mesmo isso, não é? Desde que tirei o curso de Direito, quase destes 30 anos, a verdade é que a minha vida tem sido uma vida cheia de experiências diferentes, com experiências desde ao nível da gestão, de organizações, desde o estágio de advocacia que comecei por fazer, desde também experiência na causa pública como servidora pública, desde experiência na gestão, por exemplo, de uma empresa de capital de risco na área do turismo, ou seja, acabou por ser de facto um caminho, ou uma porta aberta para um caminho que eu acho que também me tem caracterizado muito, que é ir fazendo da vida vidas diferentes, que se vão entrecruzando, e às vezes vidas que não têm nada a ver profissionalmente com a vida anterior, mas que tem sido, de facto, uma sorte imensa. Claro, traz imensa riqueza, não é? Uma sorte imensa da experiência e das oportunidades que tenho tido de pôr em campo os talentos que cada um vai tendo em cada momento. Vamos ao seu estágio de advocacia. Foi fazer o estágio, pensava nessa altura que iria fazer a carreira mais tradicional de advogada ou de alguma maneira considerou que aquilo era mais uns passos para outra coisa qualquer que não essa? Não. Quando abracei o estágio de advocacia foi mesmo convencida que ia ser advogada a vida inteira. E, portanto, foi mesmo achar que estava a iniciar ali uma carreira de advogada. E, aliás, tive 2 anos a fazer o estágio, na altura com o meu patrão era o Paulo Lavo Cunha,
e com uma intensidade e uma dedicação extraordinária. Gostei imenso, aliás, de fazer o estágio. Confesso que quando cheguei ao final do estágio tive uma oportunidade, um desafio na altura por parte da Cristina Cisa Vieira, que fazia parte da Direção-Geral de Turismo na altura, que ainda existia a Direção-Geral de Turismo na altura, e lançou-me um desafio de ir trabalhar com ela, a apoiá-la na gestão do que era a Direção-Geral de Turismo na altura, com uma lógica de transformação do que estava a acontecer na legislação na altura do turismo, e confesso que foi esse desafio que me fez mudar completamente o meu chipzinho, que estava completamente orientado para a advocacia. Porque é aí que vai como consultora jurídica. Fui para a consultora jurídica, para a Direção-Geral de Turismo. E depois para a Defesa. E depois também para o Ministério. Também com a Cristina Cisa Vieira. Portanto, na altura isso acabou por ser acompanhar uma pessoa com quem os nossos trabalhos profissionais revelaram que estávamos completamente entusiasmadas uma com a outra a trabalhar nas várias áreas onde fomos, e portanto acabei por ir depois também com a Cristina Cisa Vieira ela foi na altura liderar o Departamento Jurídico do Ministério da Defesa, que foi criado na altura, e lá fui eu trabalhar também com a Cristina num ministério completamente diferente. O Ministério da Defesa acho que é, aliás, uma experiência radicalmente diferente, mesmo do ponto de vista de organismo público, de organização do Estado, mas também, mais uma vez, uma experiência riquíssima do ponto de vista desta construção coletiva das várias vidas que vamos tendo e que nos vão permitindo também ter uma leitura muito mais transversal também do que é a própria dimensão do serviço público. Recorda-se, fez o estágio, teve essa experiência também no Departamento Jurídico Legal. Recorda-se assim quais foram as grandes aprendizagens que retirou dessa altura que se calhar ainda tem consigo hoje? Bem, partilho consigo das minhas primeiras experiências na Direção-Geral de Turismo, na altura como consultora jurídica da Direção-Geral de Turismo, em que o meu papel inicial foi desconstruir os processos complexos e os documentos, a exigência de documentos que se pediam às empresas para se licenciarem na altura como hotéis. Há 30 anos atrás, o licenciamento era um processo completamente diferente de instalação dos hotéis em Portugal e hiper complexo. Ainda hoje, aliás, muitas empresas ainda se queixam que é complexo, mas era muitíssimo mais complexo, e a minha missão foi descomplicar, por um lado, o processo e descomplicar os documentos e os elementos que se pediam às empresas para desencadearem os processos. E foi logo uma experiência espetacular, porque comecei por olhar para um formulário típico daquilo que se dava ao balcão a qualquer pessoa que queria desencadear um processo, e comecei a riscar com a pergunta: mas porquê? Porquê que isto se está a pedir? Porquê que se está a pedir isto? Quem é que vai alguma vez verificar? E qual é o interesse público que está por trás de estar a pedir estes elementos? Logo com uma resistência imensa da máquina tradicional, que não percebia sequer como é que era possível alguém estar a pôr em causa elementos que se pediam há décadas e que eram certamente essenciais, porque senão não se pediam. E, portanto, relembro com entusiasmo, porque eu acho que isso acabou por pautar sempre a minha vida. Esse embate inicial. Isto também requer alguma audácia também, não é? Ia dizer, da vantagem de quem não está viciado no sistema e de quem vem de fora e que faz uma pergunta muito simples: porquê? E eu acho que o porquê tem sido, aliás, uma pergunta que me acompanha permanentemente na minha vida e que me ajuda muitas vezes a pôr em causa o status quo, que se enraiza de uma forma muito fácil nas organizações. E vejo muito com esta lógica sempre do porquê. Mas porquê? Conto-lhe outra história engraçada. Quando, por exemplo, agora já nesta minha última faceta enquanto Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, em que implementámos uma medida em que me parece uma medida simples e que a única pergunta que eu acho que se deve fazer é: mas porquê que não foi feita antes? Que é o exemplo de o abono de família ser automático. Porquê que, tendo o Estado toda a informação necessária para decidir se uma família tem ou não abono de família, porquê que fica à espera que a família venha pedir? E a pergunta é: mas porquê que o abono de família não é automático
desde sempre, desde que o Estado tem acesso à informação e porque é que só foi feito agora. E, portanto, é um bocadinho esta lógica, às vezes, de termos a capacidade de olhar de fora, e para isso muitas vezes é bom não estar viciado nas organizações. Foi também inspetora de trabalho. Como é que era esta função? Bem, eu durante muitos anos, quando me perguntavam o que é que eu tinha gostado mais de fazer, eu dizia inspetora de trabalho. Agora já tenho mais dificuldade, porque já se somam tantas vidas diferentes e tão apaixonantes, cada uma delas na sua dimensão, que já tenho mais dificuldade em dizer qual foi a que eu gostei mais de todas as vidas que tenho vivido. Mas a inspetora de trabalho foi, sem dúvida, das experiências mais transformadoras de vidas dos outros. Porquê? Porque, enquanto inspetora de trabalho, senti verdadeiramente a capacidade de resolver, às vezes, pequenos problemas nas relações de trabalho que podiam fazer a diferença completamente na vida e no impacto profundo na vida pessoal das pessoas, dos trabalhadores e também depois nas organizações. Às vezes, com um simples telefonema de mediação, se conseguia resolver problemas que às vezes tinham ali alguma incapacidade de diálogo e que não se conseguiam ultrapassar, por um lado, ou, muitas vezes, de outras formas, resolvia-se muitas vezes, às vezes, algumas tensões ou verdadeiramente corrigiam situações de desigualdade ou de injustiças do ponto de vista até da aplicação da legislação laboral, ou muitas vezes até, às vezes, a capacidade, por exemplo, de desbloquear pagamento de salários, que é tão crítico para as pessoas. Isto para lhe dizer, ser inspetor de trabalho é extraordinário do ponto de vista de impacto real, direto, muito rápido na vida das pessoas. Depois também, porque como inspetor de trabalho, às vezes as pessoas associam mais o inspetor de trabalho como aquele fiscal que vai verificar o horário de trabalho. É tudo que eu sou contra mesmo, é essa postura dessa ideia do que é um inspetor de trabalho. Acho que é muito mais do que isso, é um mediador, é muitas vezes até quase um esclarecedor. E lembro-me bem, por exemplo, a inspeção de trabalho tem duas dimensões. Tem a dimensão de fiscalização, naturalmente, mas também tem a dimensão de informação. E enquanto estive na inspeção de trabalho, desenvolvi a certa altura, e agora, parênteses, eu estive na inspeção de trabalho em momentos diversos na minha vida, portanto, numa fase inicial, quando fui inspetora de trabalho, logo no início, quando comecei em 2001, que foi na altura em que fui fazer o estágio para a inspeção de trabalho, uma das primeiras coisas que senti, mais uma vez, com a capacidade de quem vem de fora, com um olhar completamente limpo sobre o histórico ou as rotinas, dava por mim a pensar como é que era possível não existirem meios simples de dar acesso de informação às pessoas, nomeadamente, dou-lhe exemplo concreto, de um simulador da indemnização que a pessoa tem direito quando acaba o contrato de trabalho. Isto porquê? Porque a maior parte das pessoas que faziam filas para ir ao serviço presencial da Inspeção de Trabalho, muitas delas eram trabalhadores pura e simplesmente só a pedir ajuda para saber o que é que tinham direito quando acabava o contrato de trabalho. E depois tive a sorte, voltando à Inspeção de Trabalho, talvez 10 anos depois, já noutra missão, na altura depois já como diretora da atividade inspectiva do país, de fazer um simulador e de colocar no ar, a par de uma revolução que procurei fazer na altura, de transformar a informação que a ACT, a Autoridade para as Questões de Trabalho, tinha a obrigação de disponibilizar às empresas e aos trabalhadores, de colocar tudo isso através de um portal online, de criar uma linha telefónica nacional e de criar simuladores, precisamente para transformar isso numa informação simples. Basicamente, o que é que está a dizer quando se coloca um simulador destes no ar? Que está a eliminar o ruído até na comunicação no final de um contrato, quando há tensão sobre o que é que a empresa diz que tem direito e o que é que o trabalhador diz que tem a receber. Se existe um simulador onde essa conta está feita, pacifica até esta tensão que tradicionalmente existia até neste final das relações de trabalho. Isto para lhe dizer que também aí, nesta missão de serviço público, esta dimensão da informação pode ser crítica e decisiva, muitas vezes até para os próprios trabalhadores, por um lado, saberem de uma forma mais simples os direitos que têm e que estão nas suas mãos, mas também às organizações, porque muitas vezes é a falta de informação
que leva a que depois não se apliquem as melhores práticas. E, portanto, também aí nessa dimensão, também a informação é transformadora do ponto de vista das relações de trabalho, e eu acho que é também decisiva naquilo que eu acredito que é cada vez mais a forma de construir organizações mais competitivas, mais resilientes, que são aquelas que acreditam e que conseguem que através da capacitação, mas também do envolvimento dos seus trabalhadores na construção comum, que vão muito mais longe. Isto para lhe dizer que ser inspetor de trabalho foi uma realização brutal do ponto de vista profissional, também pessoal, e também do ponto de vista no fundo, da bagagem que me foi carregando de informação ao longo das várias missões que fui desempenhando e tenho desempenhado na minha vida, com a capacidade de leitura no terreno, quando se faz uma inspeção a uma empresa, tem-se uma capacidade de radar, quase de radiografia, dentro das organizações que se calhar nunca teria tido noutro tipo de função. E depois foi quando assumiu funções de adjunta e chefe de gabinete do secretário de Estado de Turismo. Como é que na altura esta passagem acontece e também começa aqui os anos que viriam da Ana mais ligada ao turismo propriamente dito? Eu tinha estado a trabalhar na Direção-Geral do Turismo como consultora jurídica. Sim. E aliás foi essa minha experiência que levou a que na altura, em 2005, o secretário de Estado do Turismo da altura, o Bernardo Trindade, me tivesse convidado para ir trabalhar com ele, precisamente porque tinha trabalhado na Direção-Geral do Turismo. Portanto, foi essa experiência que o levou a convidar-me a trabalhar com ele. O Bernardo Trindade vinha da Madeira, era um secretário de Estado de Turismo que vinha para o continente e, portanto, aqui com uma necessidade de criar pontos e de ter ligações, no fundo, aos próprios organismos do continente, do ponto de vista aqui de organização pública, e, portanto, eu fui para o gabinete convidada na altura, precisamente para fazer essa ponte. Foi uma experiência extraordinária, espetacular, porque aí foi mudar a visão de passar de uma lógica de pertencer a um organismo público e trabalhar para um organismo público para passar a uma lógica de decisão política e de leitura política. Aí a principal experiência de que nunca me esquecerei é a capacidade de ter uma visão de 360 graus dos interesses dos stakeholders e das várias organizações saindo da bolha de cada uma das organizações. E isso é uma experiência também que eu aconselho a qualquer pessoa que possa passar por um gabinete, porque dá uma leitura completamente diferente da forma como a sociedade se organiza. Porque passamos a ter uma visão muito mais transversal, temos todos os stakeholders, de alguma forma, a quererem interagir com a decisão política, o que também dá muito mais informação do ponto de vista dos vários interesses, uns conflituantes, outros não conflituantes, outros complementares, mas que dá também uma grande capacidade de fazer pontos. E eu diria que aí, nessa dimensão política, relembro, nomeadamente, logo com o Bernardo Trindade, nessa altura, nesse desafio político que partilhei e onde trabalhei com muito entusiasmo nessa equipa, foi a capacidade também aí de estratégia e de planeamento, mais uma vez com esta construção de pontos. Na altura construímos uma estratégia a longo prazo para o turismo e na altura também o Bernardo Trindade teve a capacidade extraordinária e a visão extraordinária de perceber a importância que a política pública pode ter na transformação de um país. O que é que isto quer dizer? Significa que o Bernardo Trindade decidiu na altura apostar muitíssimo no transporte aéreo e na captação das low cost para Portugal, o que, se olharmos para trás, nestas décadas, percebemos que foi decisivo na transformação de Portugal e na afirmação de Portugal como um destino turístico. E, portanto, aí também a paixão de perceber que as decisões políticas, o planeamento estratégico a nível político pode fazer a diferença completamente num país, do ponto de vista da sua afirmação e do seu posicionamento. E, portanto, aí também com uns mestres espetaculares que fui tendo ao longo da vida e que me fizeram acreditar muito na política como esta arma transformadora de um país.
desde que estamos a conversar, que a Ana reforça muito o desbloquear, o facilitar, o simplificar, o construir da ponte. Isso também é um bocadinho muito da sua maneira de ser. Eu acho que isto resulta do que eu sou. Do que eu sou, desde logo. Sou uma mescla de famílias. A minha mãe, a família da minha mãe era de Foscoa. Portanto, uma cidade, um concelho no interior do país. Imaginarmos todos com as dificuldades que um concelho do interior do país tinha nos anos 40, nos anos 50. E depois o meu pai, a família do meu pai, uma família de Torres Vedras, portanto já mais perto de Lisboa, com um acesso à capital de uma forma completamente diferente e, portanto, com umas vidas completamente diferentes. E, portanto, tenho duas famílias completamente diferentes, mas que se transformaram, aliás, numa família muito unida, porque acabamos por fazer encontros entre todos e que são as tais pontes extraordinárias que eu acho que tem sido também a minha vida. E por isso acho que também resulta muito de uma mistura de mundos que me faz valorizar os diferentes mundos de uma forma sempre muito intensa. E gostar muito de estar em diferentes espaços, de estar permanentemente em contacto com as pessoas, vivo muito disso. Depois, também acho que muito influenciada por um espírito permanente de, por um lado, querer perceber o porquê das coisas, e o porquê das coisas leva-nos a deitar fora o supérfluo, a deitar fora aquilo que não faz sentido e que não acrescenta valor. E depois, numa inquietude permanente de fazer mais, com uma consciência da finitude das nossas vidas muito presente. Minha mãe morreu em 2010 e isso marcou-me brutalmente na minha vida, mas levou-me a acelerar muito a minha vida e a sentir que cada dia da nossa vida tem que ser colocado ao serviço dos outros e tem que valer a pena. E, portanto, com uma inquietude permanente de fazer mais, de melhor e com a consciência que podemos fazer imenso e que há imenso por fazer. E, portanto, uma insatisfação muito grande do ponto de vista ainda do que nos falta a todos fazer. Depois exerceu, eu vou ler para não me enganar, funções de administradora executiva do turismo de fundos, que era o tal... Turismo de fundos, por acaso, fui administradora em 2 empresas. Turismo Fundos, uma sociedade gestora de fundos imobiliários turísticos, e a Turismo Capital, uma sociedade gestora de capital de risco especializada em projetos turísticos. E vice-presidente do Turismo de Portugal. Isto tudo em anos, não é? Que muito, muito difíceis economicamente, porque com a crise de 2009, 2010, 2011, andámos ali aqueles anos. Exercer funções de liderança, de gestão corporativas neste ambiente socioeconómico é muito mais desafiante, mas também catapulta de alguma forma aquilo que são as competências que nós nos podemos dar ao luxo de adquirir nestes períodos. Foi muito desafiante, mas como a Silvia disse, foi decisivo para crescer. No caso concreto, na minha experiência enquanto administradora, seja da Turismo Fundos, seja da Turismo Capital, na altura a minha missão era mesmo colocar ao serviço das empresas turísticas instrumentos de apoio para fazer face aos momentos que estávamos a viver. Na altura até com um desafio acrescido, porque na altura foi criado um fundo imobiliário especial de apoio às empresas e foi pedido à Turismo Fundos, nessa altura, que fosse a Turismo Fundos, a gestora de fundos imobiliários, que gerisse esse fundo de apoio às empresas, não só para as empresas turísticas, mas também para todas as empresas que estivessem em dificuldade, porque era uma altura crítica do ponto de vista de crise. E, portanto, a minha missão acabou por ser colocar no terreno instrumentos que pudessem, por um lado, responder exatamente às necessidades que as empresas tinham, e, naturalmente, estávamos a falar de instrumentos financeiros, de inovação financeira, que não tradicionais empréstimos, e, portanto, fundos imobiliários que permitiam, no fundo, o fundo adquiria os ativos imobiliários das empresas, um prédio, uma fábrica, o que fosse, e a empresa ficava com um leasing durante 10 anos para no fundo, poder aliviar a sua tesouraria e dar-lhe espaço para poder passar os momentos difíceis que estávamos a viver do ponto de vista de economia. E, na altura, também, tenho que lhe dizer, também foi extraordinário o desafio, porque era
transformar e conseguir capacitar uma organização para responder ao desafio de milhares de empresas que queriam muito recorrer a este instrumento que na altura criámos. Primeiro, desde logo, tentar criar um instrumento que fosse mesmo útil e conseguisse responder exatamente ao que as empresas estavam a precisar. Novo, um instrumento completamente novo que não existia antes. E depois capacitar toda a organização da empresa para conseguir responder aos 1001 pedidos de empresas que queriam participar e ao mesmo tempo apoiar as empresas que estavam a passar por momentos difíceis na sua capacidade de ultrapassar aquele período difícil que estavam todos a viver, no fundo também tentando criar instrumentos de apoio a que as próprias empresas pudessem ultrapassar aquela fase crítica. Mas foi também, mais uma vez, uma experiência, mais uma vez, completamente diferente daquilo que tinha tido antes, mas também eu acho que com a vantagem por não estar condicionada por rotinas de instrumentos anteriores, a verdade é que eu acho que isso também me permitiu criar instrumentos novos, diferentes, porque também não estava viciada ou pela convicção de que só determinados instrumentos é que funcionariam ou não. Aqui foi de cabeça aberta tentar montar novos instrumentos e aqui, mais uma vez, com um grande foco na construção coletiva destes instrumentos, ou seja, construí-los mesmo de base, com leitura e com o input das empresas que iriam ser elas próprias as beneficiárias, para que os instrumentos fossem customizados e respondessem aos problemas reais. Para quem lidera, quão difícil é fazer esse exercício? Eu diria que é facílimo, porque o exercício que eu acho que às vezes parece mais difícil, que é mesmo a construção coletiva, é aquele que é mais fácil. E tenho sentido ao longo da minha vida em tudo, como política, mas também como administradora, como gestora, que é a capacidade só de ter leitura e construir os espaços de leitura que sejam os mais fidedignos possíveis da realidade com a qual estamos a trabalhar. Exemplo concreto, como é que nós conseguimos identificar os stakeholders que são os críticos, que nos conseguem dar a mensagem e a informação decisiva para as soluções que nós temos que entregar. Isso é o que eu mais gosto de fazer, que é, no fundo, é mesmo construir estas pontes e ter a capacidade de fazer leitura dos mínimos denominadores comuns, mas também ter a humildade permanente de ter como lema a inspiração do terreno. Acredito muito que a inspiração do terreno é o que faz a diferença. Dou um exemplo imenso em algumas das medidas que fomos implementando agora já na fase depois já como política, de resultarem mesmo de propostas que as pessoas me foram mandando, ou que me davam na rua, ou que me foram mandando por e-mail, ou que me mandavam através das redes sociais. E isso é extraordinário, é perceber que as pessoas, quando são criados os espaços certos para onde as pessoas sentem que vale a pena participar, as pessoas são as maiores transformadoras e são as pessoas que nos dizem exatamente aquilo que é preciso fazer. Portanto, que as pessoas sentem do lado de lá, de uma forma, a abertura para a mensagem. Eu acho que as pessoas têm que acreditar que vale a pena participar. Isso é espetacular. Eu às vezes dou um exemplo, enquanto logo no início, quando iniciei funções como Ministra do Trabalho, que 2010, já estou perdida, desculpa, 2019, Ministra do Trabalho, já estou perdida com as vidas todas que tenho. 2019, quando iniciei funções, criei um e-mail que distribuía às pessoas, dizendo que quem quisesse fazer sugestões ou mandar sugestões, que estaria completamente interessada em ouvir. E houve uma senhora que mandou uma sugestão de uma medida em relação às pensões, de uma medida concreta que resultava, diria mesmo, daquela constatação, porque é que isto nunca foi alterado antes, porque isto não faz sentido nenhum. E eu, na primeira oportunidade que tive, alterei, de acordo com a sugestão que a senhora me tinha dito, que fazia todo o sentido, e portanto era quem sentia no terreno que aquela medida fazia sentido. E passado uns meses, recebo novamente um mail da mesma senhora a dizer: eu nem estou a acreditar que implementou exatamente a proposta que eu lhe fiz. Eu nem estou a acreditar que isto aconteceu, que eu sinto verdadeiramente que eu sou a política, porque fui eu que fiz implementar esta medida. Isto eu acho que é espetacular, porque significa mesmo que as pessoas estão ávidas e as pessoas querem participar, porque as pessoas querem o bem comum. E aquela medida transformou-se não só uma medida para aquela senhora, para todas as pessoas que estavam em iguais circunstâncias, ou seja, todos os pensionistas.
Isto para dizer que eu tenho mesmo esta convicção que as pessoas estão ávidas de participar se acreditarem e se sentirem que aquilo que estão a dizer não vai cair em saco roto. Eu agora iniciei outra iniciativa, agora enquanto deputada, que foi, por um lado, criei um e-mail também para quem me quisesse mandar propostas que achasse que podia ser útil debater do ponto de vista da Assembleia da República, mas também decidi, no Distrito da Guarda pelo qual fui eleita, criar um movimento mensal de porta aberta aos cidadãos que queiram apresentar propostas, colocar dúvidas, fazer queixas, o que seja. E comecei isto na sexta-feira passada. Achava eu que não ia ter, era a primeira iniciativa, achava que não ia ter ninguém, mas no primeiro dia eu combinei porta aberta durante 2 horas, entre as 4 da tarde e as 6 da tarde, e no primeiro dia tive 2 pessoas, o que confesso-lhe que fiquei muito contente, porque acho que também mostra, desde logo, que há por parte das pessoas um interesse imenso em aderir. Duas pessoas que foram lá por questões até diversas, uma pedir um bocadinho de ajuda de informação sobre algumas prestações sociais, a outra a dar sugestões sobre medidas que considerava que podiam ser úteis nomeadamente aqui no âmbito do complemento solidário para idosos, para lhe dizer mais concretamente, mas muito interessante, porque, quer dizer, isto foi comunicado no próprio dia tive 2 pessoas logo ali na porta aberta a aparecerem, e eu acho que isto tem que ser a forma de estar na política, e é isto que faz a diferença, pelo menos eu acredito, na forma como encontramos soluções mais úteis e que vão ao encontro do que as pessoas realmente precisam. Teve ainda uma passagem para o CT, como há pouco estava a comentar, e depois, em 2015, assumiu a função de Secretária de Estado de Turismo. De alguma forma, sem adivinhar, antever que este dia ia chegar, aquilo que tinha feito, tudo aquilo que tinha feito até então, os passos todos que tinha dado até então, formaram a fórmula perfeita para poder dizer que sim a este projeto, Ana? Eu tenho muita dificuldade em dizer que não a desafios. E por isso, quando em 2015 me desafiaram, confesso que fiquei bastante enervada, a pensar, serei que estarei à altura e que conseguirei desempenhar esta missão, até porque não tinha tido nenhum cargo político até esse momento. Mas verdadeiramente aquilo que eu acho que fui sentindo sempre é que as várias vidas que vamos tendo ao longo da nossa vida nos acabam por preparar para os vários desafios que vamos tendo. Na altura surgiu esse convite, esse desafio grande, sempre com alguma dúvida de incapacidade, se estaria ou não à altura do cargo para o qual me estavam a convidar, mas ao mesmo tempo cheia de vontade de, no fundo, tentar fazer aquilo que ainda não tinha sido feito ou que eu própria, enquanto tinha feito parte da equipa do Bernardo Trindade, ainda não tinha conseguido fazer. E, portanto, dito isto, as várias peças da minha vida, desde o estágio da advocacia, desde o facto de ter sido consultora jurídica de organismos públicos, ter sido administradora de empresas, ter estado como chefe de gabinete do Bernardo Trindade, enquanto ele tinha estado em funções, e, portanto, a acompanhar muito ativamente o que era ser um secretário de Estado. Acho que tudo isso, evidentemente, acabaram por ser passos determinantes que me ajudaram imenso depois, quando assumi a função, a assumir aquela missão com uma paixão brutal e também, diria, com uma grande parceria por parte de todos os stakeholders. Portanto, mesmo os 4 anos que tive como secretário de Estado de Turismo, foi com uma equipa, diria, alargada no terreno de pessoas extraordinárias em que fomos criando uma relação de confiança. E aqui digo mesmo, independente de partidos, acho que se criou uma capacidade de trabalho conjunto no país com as várias regiões de turismo, com as várias empresas, com as várias associações, que eu acho que mostrou, aliás, brincando digo, que o turismo é muito maior do que interesses particulares. E acho que assumimos mesmo a capacidade que o turismo teve de posicionar Portugal de uma forma internacional, não só como um destino turístico, mas muito mais do que isso. E o turismo tem essa grande capacidade de ser um motor de muitas outras atividades, desde motor da cultura, desde motor, nomeadamente, de atração de investimento para Portugal,
desde motor de atração de novos residentes para Portugal, e acho que o turismo teve essa capacidade brutal de posicionamento de Portugal no mundo. Se ainda agora estava a mencionar que muito enervada, vamos ver se eu de facto estou ou não estou preparada, quando 4 anos depois surge o convite para ser Ministra de Trabalho, Segurança Social e Solidariedade. Aqui a minha pergunta é, e já lá vamos à função, mas ponderamos se devemos aceitar ou não, embora já tenha dito que tenho alguma dificuldade em dizer que não, desafios, e se naquele dia se sentiu enervada, como é que se sentiu neste dia, Ana? Bem, voltei a congelar, a sensação é exatamente a mesma, voltei a congelar, mas mais uma vez voltei a não conseguir não, a dizer não a um desafio, porque adoro também desafios, e porque se reconheço quem me faz os desafios, e se reconheço que quem me faz os desafios também confia na minha capacidade, é meio caminho andado para eu dizer que sim. E, portanto, o não está arriscado sempre das minhas respostas quando quem me faz os desafios são pessoas em quem eu confio e que me conhecem muito bem. Mas, naturalmente, foi, na altura, foi um desafio inesperado, o convite para ser Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Social. Naturalmente, é verdade que a minha história de vida já tem muita experiência também na área laboral, mas mais uma vez aí também com quase um efeito de congelamento e de pensar, e agora este salto tão grande, mudando tanto a área, estava, diria, passado 4 anos como se está a turismo, estava como peixe na água, de uma forma completamente à vontade, mas também lhe digo a verdade, a precisar de um desafio para conseguir superar de uma forma diferente, porque também penso que os grandes desafios que tinha como Secretário de Estado de Turismo, cheguei ao final de um mandato com os resultados do ponto de vista de mobilização e de afirmação de Portugal como destino turístico. Acho que missão cumprida. Naturalmente há sempre muito para fazer, mas acho que é uma missão honrosamente e com muito orgulho cumprida. Mas lá estava eu pronta para mais um desafio gigante, que foi o ter assumido as funções de Ministra do Trabalho, Segurança Social, Solidariedade Social, com um desafio acrescido que eu não sabia quando assumia essa missão. 2019, final de 2019, outubro de 2019, comecei com um plano de ação e de prioridades, porque é grandes prioridades do ponto de vista do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, nomeadamente a discussão sobre o livro verde e o que é que queremos do futuro do trabalho, como é que é a transição verde, o que é a transição digital, grande também revolução no âmbito das respostas sociais, do envelhecimento, das crianças, isto para lhe dizer, entusiasmo, grande missão, objetivos, o que é que vamos fazer, o caminho que vamos fazer, o que é que quais são as nossas prioridades, e de repente temos a Covid. Isto é só para lhe dizer, ou seja, o desafio que eu tinha assumido e o plano que eu estava a construir do ponto de vista de grandes prioridades e de grande mobilização, de repente leva um abanão brutal quando, em março de 2020, a pandemia chega à Europa e depois chega a Portugal. E, portanto, o planeamento traçado daquilo que eram transformações do Ministério, que eu assumi como prioridade mesmo, o abanão da máquina, mesmo do ponto de vista da sua burocracia, da sua complexidade, etc., de repente sentem um abanão imenso e lá uma submissão, talvez até mais importante do que as anteriores, que era como é que vamos responder num momento em que é preciso dizer às pessoas que fiquem em casa como é que nós vamos, como Estado Social, responder a toda esta dimensão. E eis que surge uma grande no evento recente, abanão. Onde a Ana estava a falar, eu ouvia a comentar o quão árduo foi o tomar de muitas das decisões que foram tomadas no coletivo e para si em particular, enquanto ser humano. A minha pergunta é, foi uma fase muito difícil que passámos, sem dúvida nenhuma, mas também do qual conseguimos retirar um conjunto de avanços que, sem termos passado por isso, provavelmente não teriam existido, pelo menos tão depressa, Ana. Eu agora olho para trás e penso que se não tivesse sido a pandemia e a nossa capacidade de revolucionar durante a pandemia
as nossas formas tradicionais de resposta, se calhar não tinha conseguido muitas das conquistas que conseguia seguir, porque me teriam dito não é possível. E a verdade é que a pandemia quebrou o impossível e mostrou às pessoas que não há mesmo impossíveis. Isso foi espetacular, porque de repente, como a máquina que todos conhecemos da Segurança Social, que antes da pandemia me dizia, como primeira resposta, não é possível, passou depois da pandemia a ser a primeira a dar-me soluções que eu nunca teria imaginado sequer, ou a coragem de eu própria ter inventado tais soluções. Isso é espetacular. Isso é perceber como, no fundo, nós estamos todos disponíveis, ávidos, prontos para mudanças. Só precisamos, às vezes, é de um triggerzinho. E eu acho que, verdadeiramente, as transformações que depois consegui fazer na Segurança Social precisaram da legitimidade social da pandemia para as conseguir fazer. Porque a resistência natural, seja da máquina, seja dos destinatários da máquina, não estavam preparados para abanões tão grandes se não tivessem tido a pandemia como um grande acelerador. Portanto, a pandemia acabou por ser, não a pandemia, mas as respostas que foram possíveis criar conjuntamente durante a pandemia transformaram-se num acelerador de concretização de impossíveis que antes, que eu acho que ninguém, eu poderia ter sonhado, mas teria achado que não conseguia mobilizar todo o sistema para o conseguir. Dou-lhe um exemplo concreto, por exemplo, da pensão na hora. Lembramos todos da discussão e dos problemas que havia sobre o tempo que demorava a atribuir pensões e o que isso era impossível. Neste momento tem uma coisa que se chama a pensão na hora. A pessoa vai ao site, faz uma simulação, se está contente com a simulação, faz o pedido e tem a atribuição no prazo de 24 horas, 48 horas. Quer dizer, se isto tivesse sido antes da pandemia, acho que tinham dito que eu era mesmo louca e que podia ter muito boas ideias, mas se faz favor não me perturbasse mais, porque senão não conseguia sequer trabalhar e não conseguiam despachar os processos que tinham pendentes. Mas dou-lhe o exemplo concreto também do abono de família automático que lhe dei há pouco, do ponto de vista de mudança. Ou dou-lhe o exemplo concreto do desconto automático dos preços, nos preços dos medicamentos de Cantec Complemento Solidário de Idosos, que resultou, por e simplesmente, de cruzamento de dados entre a Segurança Social e a Saúde. As duas organizações tinham a informação, só que nunca tinham cruzado antes. A verdade é que, durante a pandemia, tudo passou a ser cruzado. Porque a Saúde passou a ter que cruzar com a Segurança Social as baixas médicas, de uma forma automática para conseguir que fossem pagas de uma forma rápida. E, de repente, como estávamos todos mobilizados por um fim e uma missão coletiva que era salvar vidas, tudo o resto deixou de ser impossível. E isso é espetacular ver. O melhor do ser humano, afinal, está lá. Às vezes só precisamos de um trigger, de uma igniçãozinha para a coisa se dar. E isso é maravilhoso e acho que é o melhor de viver em sociedade. É sentir que a verdadeira missão da sociedade se cumpre. E depois cumpre-se e transforma-se em viciante. O que é que isto significa? Eu passei a ter organismos que tradicionalmente olhavam para mim como lá vem esta, com as suas ideias impossíveis, para serem eles próprios os agentes das propostas impossíveis. E isso é maravilhoso. Isso é a pessoa sentir, pá, está feito. A ignição está lá. Agora, pergunta-me, e depois é um bocadinho a frustração, que eu espero que não aconteça, tantas coisas que estavam a acontecer e de repente ficámos interrompidos e não os levámos até ao fim. Mas eu também acredito que esta ignição está lá e está lá para ser transformadora e para continuar. Se tentarmos despir um bocadinho o traje de gala, não é? Que se associamos sempre todos ao ministro, na verdade, o que há de mais atrativo, interessante e até divertido no papel do ministro? Bem, o mais interessante, eu acho que é mesmo acreditar que estamos a transformar vidas. Isso é espetacular. É acreditar quando assina que a nossa assinatura tem a capacidade real de transformar vidas concretas das pessoas. Exemplo concreto. Gratuidade das creches. Quando lançámos a gratuidade das creches, eu na rua, as pessoas vinham ter comigo a dizer, olha, graças a esta medida, eu vou passar a poder pôr a minha criança na creche e eu, mãe, vou poder trabalhar. Porque sabemos que muitas vezes até havia
facto de uma creche ser cara levava a que as mulheres, no orçamento familiar, decidissem que durante os primeiros anos de vida da criança estariam em casa, porque entre o salário, os custos associados a ter a criança na creche não compensava. E, portanto, isso é espetacular. Imagina estar na rua e a pessoa sentir que vem ter consigo só para lhe dizer que a vida mudou graças a uma medida. Ou outra situação, portanto, quando me pergunta o que é bom ser ministro, são pessoas concretas, que nos vêm dizer que a sua vida mudou. Dou-lhe um exemplo concreto que me aconteceu há pouco tempo. Estava na rua, parentes, passei a voltar a ter vida própria, coisa que tinha deixado de ter tempo sequer para ir às compras minhas. Mas, portanto, estava na rua a fazer compras, e isso é uma grande diferença nos meus últimos meses, do ponto de vista de voltar a ter tempo, e veio ter uma senhora comigo e dizer, olha, só quero agradecer e dizer a importância de uma coisa que vocês fizeram, que foi os estudantes haver uma cota especial de acesso ao ensino superior para os estudantes do abono de família do escalão mais baixo. E, portanto, passaram a ter, no fundo, um número especial de vagas especiais para aqueles alunos, porque a verdade é que estes alunos não estão em igualdade de oportunidades que os outros alunos, os outros jovens. Estes alunos não têm acesso a explicações, não têm acesso a acompanhamento, nomeadamente do ponto de vista de enquadramento de professores, etc., muito focado na sua preparação, por exemplo, para entrar na universidade. Bem, este também veio ter comigo e dizer só para lhe dizer, para ter noção do que essa medida levou a que a minha filha tivesse entrado na faculdade e nunca teria entrado. Ouça, isto é uma coisa espetacular do ponto de vista da pessoa acreditar que vale a pena. Porque foram muitos anos, foram 8 anos, com noites muito mal dormidas, em que a minha família esteve, coitadinhos, estiveram na retaguarda, sempre espetaculares, a apoiarem, mas sem tempo de dedicação para eles, mas que depois, de repente, pensam, mas cá, isto fez sentido, e isto faz sentido, esta dedicação e esta missão de serviço aos outros faz mesmo sentido. E às vezes, na política, eu acho que é preciso também pessoas, de alguma forma, que estejam disponíveis para estes abanões, mesmo do ponto de vista da transformação das máquinas, porque às vezes as máquinas precisam só de ser acordadas, e eu acho que foi isso que aconteceu. Agora, como deputada da Assembleia da República, continua naturalmente a ser muito presente, uma voz muito ativa nas redes sociais, é uma das mulheres no LinkedIn com mais seguidores. O que é que considera hoje em dia, nesta sua nova função, e se calhar transpondo isso também um bocadinho para o lado das organizações, que é, independente das funções que nós tenhamos e do poder que está associado ao exercício das nossas funções, podemos sempre fazer a diferença? Bem, eu acredito que a vida só faz sentido se for fazer a diferença. A nossa vida é uma vida finita, mas eu acho que tem que ser vidas de missões. Cada dia, com as minhas equipas, o que procurei sempre incutir foi cada dia da nossa vida tem que valer a pena. E eu tenho que me deitar todos os dias a pensar isto valeu a pena, eu transformei a vida de alguém, ou transformei a minha vida hoje valeu a pena. E a Silvia dizia-me, mesmo em relação às redes sociais e ao LinkedIn, o meu LinkedIn acaba por ser só a soma das várias vidas que eu tenho tido. E é muito interessante, às vezes, aliás, ver, porque o meu grupo, não é, de pessoas no LinkedIn acaba por ser um grupo muito heterogéneo, porque tem pessoas da direita à esquerda, de vidas diferentes, do trabalho, da área do trabalho, da área do turismo, da área da segurança social, da área internacional, porque também durante esta minha missão também acabámos por ter, acho que, bastante capacidade de influência a nível, europeu, nomeadamente sobre as medidas de resposta à pandemia, da criação do mecanismo europeu. Portugal teve aí uma grande capacidade de mobilização e de protagonismo, que eu acho que foi espetacular, aliás, e que mostrou, aliás, que podia haver uma outra Europa, que não era uma Europa da austeridade, mas uma Europa que acreditava em si mesma, e que, se criarmos mecanismos para ultrapassar fases difíceis em conjunto, então conseguimos impossíveis. Mas o meu LinkedIn acaba por refletir isso, o que é de alguma forma interessante, porque acaba por ser às vezes até polémico, porque não me abstenho, naturalmente, de continuar a ser e a defender os ideais em que acredito e em cada momento daquilo que eu acredito que pode fazer a diferença. Dou-lhe um exemplo concreto da medida da abolição das portagens nas ex-scuta, que assumi, aliás, como uma medida em que acredito muito para os territórios do interior,
nomeadamente para o Distrito da Guarda, pelo qual fui eleita, e que eu considero que é mesmo crítico do ponto de vista de eliminar uma desvantagem no custo de contexto de acesso e de promoção do interior. Mas o que gerou, do ponto de vista de controvérsia nas próprias redes sociais, porque estas minhas vidas, no fundo, acabaram por reunir pessoas completamente diferentes, que acabam por ter ali um espaço de discussão, e até isso é interessante, do ponto de vista também de enriquecimento das várias leituras e das visões diferentes, que naturalmente são o grande desafio de um político, que é em cada momento decidir, havendo muitas vezes opiniões e visões diferentes. E essa eu diria que é o grande desafio do político, que é ter a coragem de decidir. Porque eu acho que isso é o que diferencia grandemente os políticos, é quem tem capacidade de decidir e quem não tem capacidade de decidir. Porque quem consegue fazer a diferença. Porque a verdade é que neste espírito de construção, neste espírito de construção coletiva e diálogo, a verdade é que tem muitas pessoas com visões diferentes e é preciso decidir. E eu acho que essa é que é a grande arma de um político, de ter a capacidade de decidir. Às vezes melhor, outras vezes pior, corrigindo os erros, faz parte, mas eu acho que é acreditando sempre que na sua assinatura está a vida de uma pessoa. Ana, gosto sempre de perguntar aos meus convidados, e agora que recuperou também algum do seu tempo livre, o que é que a Ana gosta de ler? Nos seus tempos livres, o que é que costuma ler? Bem, sou viciada em policiais. Livros policiais desde sempre. Sempre me acompanharam, porque adoro estar a acompanhar e tentar antecipar, e quem foi, e fazer logo ali os cenários todos de quem é que fez a trama toda do policial. Policiais, portanto, fazem parte da minha vida. Depois tenho assim uns escritores de meus prediletos. Virgílio Ferreira é o escritor que eu mais admiro. Adoro Virgílio Ferreira, adoro o livro dele Em Nome da Terra, porque é um livro que ele escreve já no seu final de vida, refletindo sobre o que é o envelhecimento, mas que é espetacular ao mesmo tempo, porque é um livro em que ele valoriza toda a sua vida. E então isso eu acho que é maravilhoso. É se conseguirmos, em cada momento da nossa vida, ir valorizando cada dia, permitindo que depois, nesta reflexão final do envelhecimento, essa nossa paixão seja feita diariamente. É um livro que me tocou particularmente isso, porque nos ajuda a perceber o quão importante é valorizarmos cada dia das nossas vidas, para não ser só no final que fazemos essa nossa avaliação. Flor Bela Espanca, na poesia, é assim a mulher que me enche. Agora, curiosamente, voltei a ler, porque durante estes meus 8 anos foi muito difícil. Essa parte da leitura foi muito renegada ou relegada para segundo plano, porque não tinha tempo. E portanto acabava por me focar naquilo que eu tinha mesmo que ler e não naquilo que eu queria ou que me apetecia ler. Mas acabei por descobrir um escritor cabo-verdiano que recomendo. Neste momento já vou no 3º livro dele, que estou a adorar, Germano Almeida. Aconselho vivamente um livro dele que se chama Dona Pura e os Camaradas de Abril, que é um livro extraordinário, espetacular, sobre a história de um cabo-verdiano que acaba por acompanhar o 25 de Abril, porque estava na universidade, na altura, em Lisboa. Portanto, é um livro giríssimo sobre ver o 25 de Abril do ponto de vista de um cabo-verdiano, portanto, com os seus próprios interesses de um cabo-verdiano e das tensões das colónias e do 25 de Abril. E é giríssimo o livro e, além disso, também me faz sempre esta conexão com tudo o que é comunidade de pessoas da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa, que eu acredito imenso que é uma comunidade poderosíssima no mundo, e, portanto, deixo aqui esta recomendação, que é mesmo maravilhoso. Obrigada. Se olhar para tudo aquilo que tem vindo a ser, as suas várias vidas unidas na sua carreira, consegue identificar aquela altura que tenha sido talvez o momento mais desafiador pelo qual passou? Tenho mesmo de dizer que foi a gestão da pandemia. A gestão da pandemia foi o momento em que eu senti que superei quase o ser mortal. Ou seja, foi a sensação de que as 24 horas de um dia não chegavam para as necessidades
para as mil e uma necessidades que o país estava a sentir e em que tínhamos que ser quase sobre-humanos na capacidade de gestão daquele momento, nas várias dimensões. Eu criei, na altura, um gabinete de crise no meu gabinete, já agora só um parênteses. Quando fui para aquele gabinete na Praça de Londres, o meu gabinete era um gabinete imenso, enorme, que eu olhei para aquele gabinete e disse, como é que é possível trabalhar num gabinete tão grande? Isto não faz sentido nenhum gabinete tão grande. E, portanto, tentei criar um microespaço com uma secretária onde eu conseguisse trabalhar para não estar naquele espaço tão grande. Mas quando aconteceu a pandemia, percebi que, afinal, aquele gabinete e aquela dimensão do gabinete tinha um sentido. E criei um gabinete de crise com, 10 mesas juntas e seguidas, em que cada um de nós tinha máscaras e, portanto, tentávamos, mesmo no meio do gabinete de crise, manter as normas de segurança e de prevenção, em que tinha desde a saúde, a segurança social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as entidades do setor social, a Caritas, a Cruz Vermelha, as IPSS, as Misericórdias, as mutualidades, as cooperativas, ou seja, era um mega gabinete de crise em que estávamos permanentemente a tentar antecipar o que ia ser preciso. Portanto, numa gestão sempre permanente, responder às emergências, mas também tentar antecipar aquilo que ia ser preciso fazer, quer porque víamos que estava a acontecer nos outros países e, portanto, iria acontecer em Portugal a seguir, quer pela leitura de terreno, cada uma destas pessoas representava do ponto de vista dos tais parceiros do terreno. Portanto, procurei trazer uns representantes dos parceiros do terreno para aquela mesa de gestão de crise, para estarmos permanentemente a tentar ter leitura de terreno do que era preciso antecipar para tentar responder. E, portanto, diria que foi mesmo o momento mais decisivo do ponto de vista de superação, de autossuperação. Naturalmente, depois, com a tal legitimidade social que nos deu a todos nós para mostrar que, afinal, conseguimos fazer muito melhor do que fazíamos antes. Ana, não podíamos terminar melhor. Obrigada. Obrigada, Sílvia. Por ter vindo, mas sobretudo pelos seus porquês. Sempre. Porquê? Porquê? Obrigada. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Profiler.